E vem conferir a crítica da série animada da Velma. E terminou com 10 episódios a série da Velma, a série animada da Velma. Sim, a Velma do Scooby-Doo ganhou a sua série própria e que talvez seja uma das séries mais polêmicas desse começo de 2023. Não polêmicas pelo que acontece na série, mas porque tudo que saía sobre a série, ela era muito criticada. E eu queria começar essa crítica falando que, pra mim, o problema da série não é, de forma nenhuma, ela tentar fazer uma reformulação, uma reimaginação ou até uma sátira com o universo do Scooby-Doo e de mistério como um todo. Porque, pra mim, a gente tá vivendo em um momento onde a cultura pop, como modo geral, tenta fazer uma sátira dela mesma, seja no cinema, onde o filme faz piadas e tenta fazer quebrar a barreira de falar sobre outros filmes, fazendo sátira com eles mesmos, brincando com o próprio gênero. Isso acontece muito. No universo de super-heróis acontece muito. É só ver a quantidade de séries onde eles tentam praticamente reimaginar, trazer uma nova imaginação, uma nova visão diferente dos heróis que a gente está acostumado. E nas séries de TV animada não seriam diferentes. Os cartoons também iriam fazer isso. Então, nesse ponto, eu não vejo como nenhum problema. Ainda mais no universo de Scooby-Doo, porque se você for ver o histórico da quantidade de séries animadas que tem do Scooby-Doo e a forma como eles sempre tentavam conversar com o que a animação estava falando no momento, você vai ver que a Velma não é uma exclusividade. Não tá descobrindo a roda nesse universo de animação de Scooby-Doo. Você pode ver que na época que fazia muito sucesso, desenho onde tinham crianças, como por exemplo, você tinha o Baby Looney Tunes, você tinha o Baby Flintstones, você tinha o Baby Scooby-Doo. Na época que fazia muito sucesso ter Sidekick, surgiu o Scooby-Doo. Na época que fazia sucesso live action, o Scooby-Doo ganhou seu live action. Depois ganhou seu live action pra TV e ganhou um live action com a Velma como protagonista, inclusive. Você já teve o show do Scooby-Doo, você já teve Scooby-Doo e Salsicha como uma dupla dinâmica, resolvendo problemas muito mais, até galácticos, posso dizer assim. Então, você já teve de tudo que envolvesse o Scooby-Doo, até Scooby-Doo versus WWE. Então, esse é o nível que o Scooby-Doo tem em suas animações. Até a ideia de universo compartilhado, que é a ideia que a Marvel teve de ligar um filme no outro, até isso o Scooby-Doo tentou fazer e infelizmente não deu certo. Apesar da animação ser muito boa, que é o último filme animado que tinha que sair do Scooby-Doo, que foi pro cinema, que era muito bom e que tinha uma ideia de juntar toda a Hanna-Barbera, onde ia ter outros filmes desse universo, era uma coisa interessante que não deu certo. Então essa ideia de a Velma está reformulando o Scooby-Doo, destruindo a infância, isso não é verdade, até porque o Scooby-Doo faz isso desde sempre. Só que eu não estou falando isso para proteger a série da Velma, estou falando que a ideia da série, eu não acho como problema nenhum eles tentarem fazer isso. E eu também não acho ruim a animação. Quando eu paro pra ver a animação em si, a estética da animação, ela também não me incomoda. Ela conversa muito bem com a forma como os desenhos são feitos hoje em dia, principalmente os cartoons. Tem essa estética mais parecida com as dele, e também a forma de mudar a etnia, mudar dos personagens principais do desenho, também não me incomoda, até porque você tenta conversar com um público mais amplo. Quando você coloca, por exemplo, a Daphne tendo um ascendente mais asiático, você conversa com o público. O Salsicha sendo um personagem negro, conversa com o público. Até a Velma é uma personagem negra, também conversa com o público. Então você começa fazendo com que o público que vai ver a sua animação, de forma geral, ele consegue se identificar com os personagens. Então, em questão de estética de animação, eu não acho a pior do mundo. E em questão de mudar a etnia dos personagens, eu também não acho ruim. Acho até interessante. O problema da série da Velma é como eles tentaram contar essa história. Eles podiam fazer, por exemplo, uma série só de investigação, onde eles brincassem com como a fórmula de investigação de modo geral e como ela já foi super utilizada. Isso funcionaria muito bem. Teria como eles discutirem assuntos modernos e atuais dentro da série que fizesse com que a animação da Velma tivesse um conteúdo a mais e trouxesse algo realmente para a série. Mas não é isso que acontece. A série da Velma, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E quando você tenta fazer tudo, você acaba fazendo nada. E no caso da série da Velma é pior, porque ela é desrespeitosa com o público que está vendo a série. Porque a série não sabe o que ela quer ser. Porque em relação primeiro aos personagens, a estética deles não me incomoda, mas a forma como eles são apresentados, desenvolvidos, construídos e como o roteiro escreve pra eles, você não entende que público vai se ligar com esses personagens. O público mais jovem com certeza não vai ter um interesse por eles, apesar de forçarem a barra no roteiro, tentando trazer algo mais moderno toda hora pra ver se liga com o público mais jovem, algo que não vai acontecer. E o público mais velho, eu acho que ele não vai gostar desse tipo de sarcasmo. Eu não gostei, por exemplo. A
A forma como trabalha os personagens de uma forma sarcástica, até boba, até ofensiva em alguns momentos, faz com que a ligação que você tem com eles fique muito difícil de acontecer. Por exemplo, a própria Velma. A forma como escrevem a Velma, mesmo que seja proposital, acaba fazendo com que a personagem seja chata, desinteressante e irritante para quem tá vendo a série. Dessa forma, é impossível você assistir os 10 episódios querendo assistir o próximo, querendo acompanhar o próximo, porque ela é uma personagem insuportável. A Daphne, que tem um arco um pouco mais de desenvolvimento ao longo dos 10 episódios, também não é uma personagem interessante. O Fred, menos ainda. E o que não é o Salsicha, eu sei, é o Neville Rogers, né? Sabe que o Salsicha, porque o sobrenome do Salsicha no desenho também é Rogers, você também, ele é o que é o mais interessante dos 4, mas eu acho que ele tem pouco tempo de tela como um todo, e quando ele tá participando, ele é muito uma escada para outro personagem, ele não tem uma camada própria, pode-se dizer assim. Então pra mim, em relação de personagem, os 4 são desinteressantes, os secundários são mais desinteressantes ainda, e a Velma, que é pra você criar uma ligação maior, ela é irritante, e é difícil você querer ver os 10 episódios por causa disso. Então, em relação de personagem, eles são um problema. E aí a gente entra na história. E aí que a gente entra o outro problema da série como um todo, que é o roteiro. Porque o roteiro em si, ele não faz a menor ideia do que ele quer ser aqui. E em tudo que ele tenta ser, ele é horrível. Começando, obviamente, como eu já falei, no desenvolvimento dos personagens. Essa parte de desenvolver os personagens, construir os personagens, ele é muito ruim. Na parte de construir uma boa história de mistério, eles também fracassam muito. E fracassam isso por todos os lados. Tanto do lado da Velma como da Daphne. A Velma, toda hora eles esquecem que ela tem que fazer um mistério. E a investigação dela é chata e difícil de querer se acompanhar. E o da Daphne, que é um pouquinho mais interessante, vai ficando um pouco mais interessante, também se perde no meio do caminho, ficando desinteressante. A ideia do Fred ser uma grande piada, acaba, que era pra ajudar também no mistério, também não ajuda muito. Então, no ponto de a série ser uma história de mistério, ela não funciona. Mas a série não tenta só ser isso. Ela tenta ser uma história de romance, que não funciona. Todos os casais que são feitos ali não tem química. Até a Daphne e a Velma, que poderiam ter uma química um pouco maior, como eles vão desenvolvendo, não funcionam ali. A série tenta fazer aquela velha piada de vamos brincar com o gênero. Então toda hora eles brincam com o próprio universo de Scooby-Doo em relação a falar que parece que é um remake de uma série antiga, algo que não funciona. Essa metalinguagem que eles colocam dentro da série da Velma, você tem que ser muito inteligente para poder escrever um roteiro que isso funcione. Você precisa ter piadas que funcionam ali. E de novo, você quer fazer essa série para quem? Para uma nova geração ou para a geração antiga? Nessa forma, quando você tenta fazer isso no seu roteiro, parece que você não conversa nem com o público, nem com o outro. E isso também incomoda bastante em relação ao roteiro de Velma. Para quem eles querem conversar? Com as piadas mais adultas, com cunho sexual o tempo inteiro, ou com essas piadas até mais bobinhas o tempo inteiro? Então, em questão de humor, a série não funciona. Em questão de, realmente, como eu falei, a parte de você trazer algo novo também não vai muito bem. É uma série que não sabe fazer piada de si mesmo. Então o roteiro, ele é terrível. E ainda tem outros pontos, como, por exemplo, críticas que eles tentam trazer. Crítica à sexualização dos personagens, dos adolescentes, críticas à série e à indústria de modo geral, que eles tentam fazer. O roteiro não é tão profundo assim e tão inteligente para entrar em algumas discussões que poderiam ser legais, aumentar o nível da série, mas também não funciona. No fim, a série da Velma é uma série que eu não sei porque ela existe. Realmente, a animação dela, ela não é ruim. A estética da animação, como a animação é feita. Não tem como você falar que ela é ruim. Ela é até bonita de se ver em tela, em relação a como ela tem detalhes e fluidez. E se para ver a parte que eles mudam a etnia dos personagens, também é algo super interessante e que isso sim conversa com uma linguagem mais moderna que o Scooby-Doo poderia e deveria ter realmente. Mas de resto, em relação à técnica em questão de trilha sonora, ela é completamente genérica. Roteiro, de modo geral, ele faz tudo o que tenta fazer com os personagens, com o universo, com a história, com trazer algo novo. Então a série da Velma, ela é uma polêmica até que justa, porque pra mim, ela é uma das piores coisas que eu vi em 2023 até agora. Concluindo, a primeira temporada da série da Velma não faz sentido existir. É uma série que realmente, ela tira pra todos os lados e não acerta em lado nenhum. Realmente, como eu falei, a animação não é terrível e faz com que a nota dessa série não seja 0, até porque eu acho que é até uma animação bem bonita e bem fluida. Em relação também a trazer características novos personagens, me agrada, mas de todo o resto ela é terrível. Os personagens são terríveis, não são cativantes, são difíceis de querer acompanhar. O roteiro não sabe para quem ele quer fazer a história, se é para um público mais velho, mais que é fã do Scooby-Doo, ou se é para um público mais jovem que está conhecendo o Scooby-Doo agora. Um roteiro que não funciona em questão de crítica, não funciona em questão de história, não funciona em relação de mistério, não funciona em relação aos personagens que estão em tela. Então é uma série que eu faço uma pergunta:
por que ela existe, porque pra mim não faz sentido nenhum existir. E olha que o Scooby-Doo tem sim na sua história várias produções questionáveis, mas entre as questionáveis, essa não é questionável, essa é realmente muito ruim. E por isso que eu fecho a série da Velma com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série da Velma? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.